Argumentos infalíveis, parte 2. O sexto argumento que eu vou passar para vocês, então, é a desigualdade. E aí, sobre a desigualdade, você pode ter dois olhares diferentes, tanto da falta de recursos quanto da má distribuição. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem médicos na rede pública o suficiente para atender o país inteiro, só que eles não estão bem distribuídos. Então, tem pessoas que não têm acesso a esses médicos, a esse serviço, porque elas estão em localidades que eles não vão. Então não é uma questão de quantidade, é uma questão de má distribuição. O Brasil, ele produz alimentos suficientes para alimentar 5 vezes a sua população. Só que tem gente que passa fome. Então não é uma questão de falta de recursos, não é que a gente não produz o suficiente, é que a gente não distribui isso de forma equivalente em todas as regiões. Então esses alimentos não chegam da forma como deveriam a todo mundo. Existe uma falta de acesso por conta da má distribuição. E a má distribuição, ela é uma abordagem interessante, um argumento interessante para você utilizar nos seus textos e acaba sendo uma abordagem bastante original, porque poucas pessoas têm esse olhar de que não é que falta, de que não é bem distribuído. E aí a desigualdade, ela engloba diferentes eixos temáticos. A gente tem a desigualdade entre grupos sociais, a gente tem os grupos privilegiados e a gente tem as minorias. A gente tem a desigualdade referente à falta de acesso de algo. Então, por exemplo, no tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, as pessoas estavam falando sobre o acesso ao cinema, e nem todo mundo tem o acesso a esse recurso. Então, dentro do tema que você está debatendo, você pode trazer algum elemento ao qual as pessoas não têm acesso. E aí você debate isso no seu texto. Você pode falar da falta de acesso à cultura, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à tecnologia, a falta de acesso ao lazer. Então existem vários elementos que você pode utilizar como argumento nas suas redações. Tudo vai depender do tema que você está escrevendo. E aí, para a desigualdade, como ela engloba muitos universos, eu não consigo trazer um repertório muito específico para você. Você pode trazer o conceito de estratificação social, que aí dividiu os indivíduos em grupos sociais. Então, se você acha legal ter isso como uma carta na manga, dá uma olhada sobre o conceito de estratificação social, como que ele foi criado, só para você ter um pouquinho mais de propriedade na hora de falar, mas é para aqueles temas que falam mais de uma temática de desigualdade social mesmo, da divisão das pessoas em classes e tudo mais. Você pode usar o nosso passado colonial, então a nossa desigualdade, de uma forma geral, ela tem raízes no nosso passado. A gente tem um passado de exploração, a gente tem um passado de grupos de mais poder e grupos menos favorecidos, então você pode utilizar a nossa história, trazer algum fato histórico e fazer uma alusão dentro do tema que você está debatendo. Você pode usar o capitalismo, é um bom repertório também nesse tipo de temática, ele também vai para uma questão mais social, mais econômica. E você pode fazer ilustrações. A gente tem diversos filmes, diversos livros que tratam a desigualdade, e aí você pode pegar essas situações vividas nessas obras ficcionais e usar como uma ilustração dentro do problema que você está discutindo. A gente tem Que Horas Ela Volta, que fala sobre desigualdade. A gente tem Vidas Secas, Caçador de Pipas, O Menino do Pijama Listrado. A gente tem Em Busca da Felicidade. Então você pode pegar essas obras ou outros filmes, outros livros que são do seu conhecimento e utilizar para ilustrar as suas redações. E um repertório que não falha é utilizar a Constituição, que fala dos nossos direitos. Pode pegar o artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você pode usar ele até aí para não ficar tentando decorar um negócio enorme, né? Mas o artigo, ele traz algumas especificações, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 5º da nossa Constituição, ele fala que todos são iguais, então não tem distinção. E aí você pode inseri-lo numa temática de desigualdade, dizendo: somos amparados pela nossa lei, o governo precisa nos garantir isso, mas isso não vem sendo feito, isso não vem sendo aplicado. E aí você explica por quê, você explica como que a gente vem sendo afetado, que consequências esse problema vem trazendo, para demonstrar que o que está na nossa lei não vem acontecendo na realidade atual. E outro artigo muito interessante é o artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência e por aí vai. Então é uma penca de coisa que a gente tem direito, é um monte de coisa, você não precisa decorar tudo, você pode pegar alguns pontos, você não precisa usar a lei inteira como tá ali, é muito texto, é muita coisa. Então você pega o artigo e dá uma resumidinha, e aí você coloca ele no seu texto, e aí você deixa claro que existem
esses direitos garantidos por lei, mas isso não vem sendo aplicado, só que você tem que explicar por quê. Você sempre tem que deixar claro de que forma que esses direitos não vêm sendo garantidos, de que forma que a gente vem sofrendo com isso no nosso dia a dia. É assim que você vai usar a legislação nos seus textos. Sétimo argumento é a falta de conhecimento, ou como eu gosto de chamar, a falta de conscientização. Existe um problema, existe uma questão envolvendo a nossa sociedade que precisa ser mudada, que precisa ser enfrentada, só que a gente não consegue porque as pessoas não estão conscientizadas. Então você pode usar em diversas temáticas. Você pode dizer que o problema persiste porque as pessoas não têm uma consciência, uma educação financeira, não têm uma conscientização suficiente ambiental, não têm uma conscientização humanitária, então por isso que as pessoas ainda sofrem muito preconceito. Então você pode utilizar esse tipo de temática em várias abordagens. E aí você está colocando a culpa na sociedade como um todo, nas famílias e até mesmo nas escolas, porque falta uma educação, falta uma conscientização sobre aquela situação. E isso não vem sendo feito. Então, tudo que engloba o comportamento humano, o nosso comportamento, a nossa maneira de olhar, de agir diante de uma situação, você pode utilizar a falta de conscientização como um argumento, uma abordagem nos seus textos. E aí, você pode utilizar aquelas citações que eu dei sobre educação na aula anterior, como repertório, ou você pode trazer dados estatísticos que comprovem que existe aquele problema, ou também exemplos e ilustrações. Uma situação vivida numa obra ficcional ou em algum fato que repercutiu na mídia, você usa para ilustrar ou para exemplificar o problema que você está discutindo. O oitavo argumento é a lenta mudança de mentalidade. Então ele não é bem uma questão de conscientização. Mas o que acontece? As coisas vêm mudando, mas vêm mudando a passos muito lentos. Isso é legal para aquelas temáticas que envolvem a persistência de um problema. O problema persiste porque a mentalidade das pessoas é muito atrasada. Então as mudanças vêm acontecendo, mas é tudo muito demorado. É uma abordagem muito interessante e ela é bastante original também. Então, a persistência da violência contra a mulher, a persistência dos desastres ambientais, a persistência do racismo, a persistência da violência urbana, a persistência da evasão escolar. Enfim, tudo que persiste, tudo que é difícil de enfrentar, você pode utilizar a lenta mudança de mentalidade como um argumento no seu texto. E aí aqui também cabe como um repertório as leis. Então a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, a própria Constituição. Apesar de existirem essas leis, as mudanças ainda não aconteceram de forma efetiva, porque esse problema continua a acontecer. Veio mudando, mas está muito lento. Então a gente precisa de mudanças mais abruptas, mais definitivas, mais severas, para a gente conseguir enfrentar de fato esse problema. E aí as leis vêm para mostrar, então existe um amparo, mas não vem acontecendo. E aí você explica, né? Você demonstra, você traz as consequências, os impactos que esse problema vem trazendo. Aí você consegue utilizar as leis de uma forma bem efetiva nos seus textos. E eu também tenho uma citação, não é bem desse universo, mas a gente pode se apropriar das palavras dele para as nossas redações. Anota aí. O ser humano pode mudar sua vida alterando sua atitude mental. O William James, filósofo americano. Bonito, né? A gente muda a nossa vida mudando a nossa atitude mental. Que bacana, que bacana. Então não é uma citação que fala exatamente sobre os nossos problemas, né? Ela fala mais de uma questão individual, só que a gente pode utilizá-la até em forma de analogia ou mesmo se apropriar dela totalmente, por que não? Então você pode descrever que enquanto as pessoas não mudarem a sua mentalidade, as coisas ao nosso redor não vão mudar. Você usa essa citação como uma forma de enfrentamento daquele problema. Enquanto a gente não muda a nossa cabeça, as coisas não vão mudar. E aí, é uma boa citação para você utilizar quando a gente for tratar além da mudança de mentalidade. E o nono e o último argumento desse vídeo é o silenciamento. E o silenciamento, ele é muito interessante e ele também é uma abordagem muito original, porque é as pessoas se calando diante dos seus problemas. Então existe aquela situação, existe aquele problema e as pessoas estão se cegando, as pessoas estão se esquivando, estão fingindo que aquilo não tá acontecendo. Não é comigo, não mexe comigo, não me afeta, então tô nem aí. O problema do outro é problema do outro, não é meu, aquela coisa. Então o silenciamento é uma abordagem muito legal. E aí eu trouxe 3 repertórios que você pode utilizar que embasam muito bem essa questão do silenciamento na nossa sociedade. Então já anota aí. O primeiro deles é o mito da caverna.
O mito da caverna de Platão, ele diz respeito a homens que estavam presos dentro de uma caverna e não enxergavam a sua própria realidade, eles não enxergavam a realidade lá fora, além daquela caverna. Então tudo o que acontecia para eles, o mundo deles, era ali dentro. E qualquer homem que tentasse sair da caverna era assassinado pelos demais. Então isso diz respeito à nossa recusa em aceitar, em observar a nossa própria realidade. Então você pode utilizar o mito da caverna nas temáticas de silenciamento, em que as pessoas elas preferem ficar na sua bolha, elas se recusam a ver, a enxergar que aquele problema está acontecendo, e aí ele nunca vai ser resolvido, enquanto as pessoas não tomarem consciência, não pararem para agir. E eu trouxe uma citação, então anota aí. Alguns temas são silenciados para que estruturas de poder sejam mantidas. Filósofo francês Michel Foucault. Essa citação é muito legal. Então você pode utilizá-la para discutir que alguns problemas, algumas situações não são enfrentados porque alguns grupos se beneficiam com isso. Existem diversas situações na nossa sociedade que você pode utilizar essa citação e aí você relaciona com essa temática. Enquanto tiver alguém se beneficiando com isso, esse problema vai continuar acontecendo. E aí as pessoas se silenciam diante dele, elas fingem que não está acontecendo, elas não vão atrás, elas não vão buscar enfrentar para continuar se beneficiando. E a última citação sobre essa questão do silenciamento, aí já é uma citação indireta que foi retirada da modernidade líquida de Bauman. Anota aí. A sociedade atual é influenciada pelo individualismo, do filósofo polonês Bauman. Você pode utilizar essa questão do individualismo de Bauman para você debater o silenciamento, que é aquilo das pessoas se fecharem, das pessoas se negarem. Como o problema do outro não me afeta, então eu vou continuar aqui focando no meu, eu não vou atrás, eu não vou querer enfrentar, eu não vou querer resolver essa questão, porque ela é problema do outro. Então as pessoas, elas ficam presas ao seu individualismo e elas não olham para os outros, elas não param para perceber que o problema da sociedade é de toda a sociedade, envolve todo mundo. Então a gente precisa ter esse olhar menos individualista sobre as coisas. É uma citação que super funciona nessa temática e eu espero que você faça bom proveito das ideias que eu trouxe aqui. Então são esses os argumentos que eu trouxe para você utilizar no seu texto. Espero que você faça muito proveito, eu espero que te ajude muito. O último argumento eu deixei para nossa próxima aula. Por quê? Porque além do argumento, eu criei um parágrafo inteiro para você. Então eu criei uma estrutura, um modelo para você se basear nas suas redações. Então é por isso que eu deixei ele para a aula final, que a gente vai gastar um pouquinho de tempo com ele, então eu preferi separar. Só ressaltando, como a gente está a poucos dias do Enem, você não precisa decorar todas essas abordagens ou tentar utilizar todas essas abordagens no seu texto. Se o seu tempo é curto, escolhe algumas, vai treinando e vê as que funcionam melhor para você. O importante é você se sentir seguro na prova. Então seleciona alguns, treina, vê o que funciona e vai na fé.